Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Thalita, para quem não me conhece, e eu estou aqui, né, neste canal para contar um pouquinho a respeito de como foi a minha entrada no mestrado depois de 9 anos, 8, 9 anos, distante da universidade, não lembrava mais o que era escrever academicamente, não tinha, tinha perdido a noção do que era metodologia da pesquisa, enfim. Aconteceram várias situações. Eu me formei em 2005, a minha graduação, em 2005. De lá até aqui, muitos anos. Mas, em 2014 foi, eu decidi que eu ia fazer uma pós-graduação. Até fazendo a disciplina, era pago. Essa pós-graduação era paga. Só que quando chegou no último semestre, que era escrever, gente, eu não acreditava. Eu fiquei com medo, eu não sabia mais. Virou assim para mim um pesadelo. Na minha cabeça, e olha que eu achava assim, eu vou pagar e vai dar certo. Não, gente, não deu. Porque eu fiquei com medo, eu não acreditava mais em mim, também parte muito da questão de que eu achava que eu não ia conseguir, né? Eu botei uma trava em mim, um impedimento de que eu não ia conseguir. Então, assim, findou que só faltou isso. Aí acabou que eu fui lá, tranquei. Acabou que eu não finalizei a pós-graduação 2014. Foi 2014. E aí eu falei, não, estudar para mim não dá mais. E eu fiquei naquilo. Aí, até que passou todos esses anos, e quando foi na pandemia, eu estava em casa, eu fiquei pensando, né, o que é que eu queria da vida. Porque o mundo estava um caos, as pessoas ali achando que iam morrer. Eu falei, gente, eu preciso pensar em alguma coisa para não pensar nisso. Que eu não vou morrer agora. Eu pensei, né? Não vou morrer agora. Mas eu queria muito, né? Eu falei, eu acho que eu quero voltar a estudar. Voltar a estudar. Quando eu pensei nisso, né? Eu fiquei, meu Deus, lá vem de novo toda aquela história. Aí, quando eu fui pesquisar, tinha a questão do edital. E aí veio aquele medo, bateu aquele medo, né? Aquele medo que vem de que você não vai conseguir, de que é difícil demais, de que eu não consigo mais escrever academicamente. E aí eu vou bater de novo na trave da metodologia. Aí eu falei, não, eu preciso tentar. Preciso tentar. Depois de muitos anos, né, eu preciso tentar novamente. Peguei o edital, eu vi que era um mestrado profissional, que era da minha área, né? Eu sou professora da área da educação. E eu resolvi tentar. Comecei a ler o edital, bati de frente com algumas exigências que tinham, que era a questão do certificado de idiomas, né? Eu fui pesquisar depois, fui perguntar de um e de outro, quem já tinha feito, como é que foi. Então, nem sempre você vai encontrar uma pessoa que vai poder te ajudar. Às vezes é você e você mesmo, entendeu? Ou então você não fala pra ninguém porque você tá com medo de reprovar e depois as pessoas ficarem, e aí, como foi? Passou, não passou e tal. Então, eu ficava pensando nisso, né? Eu falei, não, eu vou aproveitar que eu tô na pandemia, não tenho obrigação de conversar com ninguém e vou fazer, né? Eu vou tentar aqui. E comecei sozinha a escrever, tirar o que que era as exigências, perguntar, pesquisar, ir pra internet e sair perguntando, às vezes, né? Vendo, procurando vídeo, caçando. E o medo tava sempre ali escondido atrás, sempre, né? Então eu fiquei pensando que se eu não conseguisse, talvez ninguém iria saber, a não ser as pessoas que se candidataram. Era isso que eu estava pensando na minha cabeça. Então eu comecei a bater e pesquisar e caçar, mas ainda assim eu batia no projeto. Meu Deus, o que é que eu vou falar?
Eu pensei, é uma coisa que eu tô gostando de fazer, um projeto que eu já fiz na escola, alguma coisa que eu já trabalhava, né, e que eu tinha um domínio. Eu falei, eu vou falar sobre isso aqui, que é uma coisa que eu já sei, que eu faço projeto com os meninos e tal. Então, tudo isso que eu fui fazendo nessa etapa deu um pouquinho de trabalho, mas foi gostoso porque mostrou que eu estava superando cada desafio, né? Então, voltar a estudar, a pesquisar, isso te dá um gás como pessoa e para a situação, né? O contexto que eu estava passando na época, né? O contexto de pandemia, o caos que estava se instalando na mente das pessoas e eu não queria, né, ficar com aquilo. Então eu resolvi meter a cabeça, estudar mesmo e me candidatei. Aí fiquei esperando o resultado até que saiu positivo. Eu nem acreditei, porque foi assim, é, é inenarrável, né? A alegria de ter passado. E aí veio a questão da entrevista. Na entrevista, eu fiquei assim, me tremendo, né? Mas aí eu comecei a pesquisar também, ir atrás de como me sair confiante, de o que falar, quando me perguntassem quais eram as perguntas geralmente que a banca fazia. Então eu comecei a pesquisar e também detalhar, descrever tudinho direitinho, detalhadamente, né, o que que eu poderia fazer, o que que eu poderia falar, e ficava ali, horas e horas treinando, treinando, treinando. É, acabou que no final a minha aprovação saiu. Nossa, eu pensei, caraca, a sensação é tão boa, né, de que você foi aprovado no mestrado. E aí eu fiquei, nossa, agora eu vou voltar a estudar, né? E mesmo com toda a situação que estava acontecendo e tal, eu falei, eu não estava nem preocupada com isso. Eu falei, eu vou voltar a estudar. E claro, a gente sabe que tem algumas dificuldades para algumas pessoas, que é a questão dos filhos, né? Em casa, tá todo mundo em casa, ou como organizar os seus horários, né? No meu caso, quando eu não tinha tempo para estudar em casa, quando eu não podia estudar em casa, eu saía e ia para a biblioteca ou para algum lugar, já aluguei coworking. Então, assim, são estratégias, né, que eu fui anotando, coisas que eu fui passando e que ao longo do tempo, né, muita gente foi me perguntando. Inclusive, tem a história, eu vou contar para vocês aqui no próximo vídeo, de uma colega minha que estava assim, que me perguntou como foi que eu passei, é, se foi difícil, porque ela também queria entrar no mestrado. E aí eu vou contar para vocês como foi a candidatura dela, que eu ajudei. E aí também, se você quiser aprender um pouquinho e saber um pouquinho do método as estratégias que eu usei para minha candidatura e também usei para a candidatura dessa colega, só clicar aqui ó, no link abaixo desse vídeo e aí eu te encontro lá e eu tenho certeza que essas estratégias, esse método, na verdade eu criei um kit, né? Esse método vai te ajudar muito, muito, porque foi o que eu usei, eu coloquei cada passozinho, cada dificuldade que eu passei, eu já coloquei lá também, a questão da certificação de idiomas, né? Que inclusive eu reprovei uma vez, a primeira eu fiz, a primeira prova, o coeficiente baixo, e cada universidade, ela determina um coeficiente. Exemplo, a universidade tal tem que ser 7, ou a universidade tal pode ser 6. Então, cada universidade determina um coeficiente para que o certificado que ele quer, né, do idioma. Então, assim, vai lá, aproveita, clica lá nesse link para você entender. E aí vai ter um próximo vídeo falando sobre a candidatura dessa colega, tá bom? Tchau, até a próxima.